Na tela com vocês, estamos na nossa primeira questão, que diz assim, era a hegemonia dos negócios e do comércio sobre a produção agrícola da terra. Assinala qual evento histórico essa frase faz menção. Qual foi o momento histórico que o comércio, vem cá, fichando comércio, teve hegemonia sobre a produção agrícola? Professor, o que é essa produção agrícola da terra? Ah, gente, peraí, não dá para errar uma questão dessa não, né? Se você não sabe que foi a cana-de-açúcar ou a plantation, dê uma revisada nas aulas novamente. Dê uma revisada. Você sabe que a plantation, ela perdeu a hegemonia que tinha antes, com a saída dos holandeses daqui. Então, nesse momento, eu tenho um comércio. O comércio sendo liderado em Recife pelos portugueses mascates. Então, eu tenho aqui a briga dos mascates com os senhores de engenhos do outro lado. Aí a questão foi resolvida e tirada da prova. Então, sabe-se que a letra B é o gabarito, a guerra dos mascates. Professor, essa questão foi fácil. Para você foi. Explicadinho aqui, tá tranquilo. Agora eu quero ver para a cara que está estudando. Para quem não está aqui comigo para me dar essas explicações com essas questões inéditas aqui. Segunda, após a expulsão dos holandeses de Pernambuco, as cidades de Olinda e Recife se encontravam numa situação devastadora. Os conflitos internos tenderiam a surgir. Portanto, à medida que os senhores de engenhos de Olinda acreditariam a eles mesmos maiores privilégios da coroa portuguesa pela expulsão dos holandeses. Gente. Sobre esse tema, você vai assinalar o item errado. A letra A diz: no contexto final das invasões holandesas, muitos proprietários de terras dependentes da comercialização do açúcar se encontraram em grave crise financeira devido à concorrência com o açúcar das Antilhas sobre o monopólio holandês. Correto. Letra B. A situação se complicou quando Recife foi emancipada politicamente, contrapondo os ideais de uma burguesia estrangeira lusitana com a população latifundiária brasileira local. Perfeitamente. Não tem erro aí no quesito B também não. Letra C. Os comerciantes mascates aproveitaram-se da situação de crise dos latifundiários, contraindo dívidas e agravando a tensão entre os dois grupos. Correto, vimos isso. Letra D de doido. Em 1710, os senhores de engenhos liderados por Bernardo Vieira de Mello se rebelaram contra os ricos comerciantes de Recife. Errado não, tá certo. Letra E. Ao final dos atritos, houve a nomeação de um governador, ou de um governo, Félix Mendonça, o nome do cara, e tropas vindas da metrópole e da capitania do Ceará apoiaram a burguesia e puseram fim aos conflitos. Está errado, porque o gabarito da minha questão é a letra E, professor. Porque você sabe que não foi o Ceará, mas sim foi quem? A capitania de onde? Não ouvi, da Paraíba, não foi isso? Bora lá. Exatamente errado. Foi da capitania da Bahia, viu? Note isso para não errar. A gente já falou, não aceito você titubear nesse ponto. Terceira, a Marinha do Brasil atuou contra uma revolta na província de Pernambuco. Que conversa é essa, professor? Foi, que revolta é essa? É isso que eu quero saber aqui nessa questão. Que revolta foi essa? Bora lá. A, B, C, D ou letra E de escola? Bom, gente, a Marinha chegou lá de frente, botou seus canhões e disse: se a confederação não chegar ao fim, nós iremos dar fim nela. Então, foi aqui no estado de Pernambuco, na Confederação do Equador, do ano de 1824. Tá certo? Fixo. Quarta questão na tela de vocês, sem perder muito tempo, viu? Mas estamos comentando direitinho. Gente, essa questão aqui, a banca deu um gabarito que eu não concordei. Eu quis trazer ela sabendo disso, lógico. Mas olha só, eu fiz algumas alterações, mas mantive o que a banca quer, a proposta que a banca quer. Então vamos lá. Em 2023 se completam 206 anos da Revolução Pernambucana. Embora o centro das ações, das atenções tenha sido, como o nome da revolta sugere, lá no estadinho de Pernambuco, o Ceará teve participação no processo, mais especificamente no Cariri, na Vila de Crato. Deixo bem claro, a gente já viu isso. Então você que está comigo está anos-luzes à frente de quem não sabe dessa história do Crato. Sobre a Revolução Pernambucana, marque o item correto. Ele não quer o item correto? Pronto, está aqui, ó, lindo, perfeito. Eu vou começar com a letra A. A letra A de aprovação, ele diz assim, ó, com a Revolução Pernambucana, a produção do açúcar entra em crise. Gente, produção do açúcar entra em crise no país. Os grandes usineiros, em especial da Zona da Mata, negam-se a exportar, até então, principal fonte de riqueza do país. Com a crise, o governo português passa a investir em outras fontes de riqueza, ocasionando posteriormente os ciclos do ouro e do café. Gente, quando foi a Revolução Pernambucana? 1817.
Pronto, show. Eu entendi aí, professor. Mas, minha gente, olha só que estranho que o gabarito ele deu letra A, viu? Ele deu o gabarito letra A e eu, Adriano, eu não concordo. Tá feia essa questão. Entretanto, fica a cargo de vocês, que são aí mais anos-luzes avançados do que o professor, analisar isso com cautela, de acordo com o nosso conteúdo. Sabe por que eu digo que cabe recurso nesse gabarito? E não é, ou seja, pelo menos o recurso de mudar o gabarito da questão, que ela deu letra A. Porque, veja só, nós vimos com a expulsão dos holandeses que a produção do açúcar entra em crise no país. Principal fato, Antilhas. Concorrer com o açúcar das Antilhas não dava. Tá bom? Agora aqui ele colocou os grandes usineiros, em especial da Zona da Mata. A Zona da Mata foi sempre, em qualquer momento histórico, o local fixo da plantation. Foi a Zona da Mata. Usineiros são os nomes tradicionais. O nome tradicional utilizado são os usineiros, que naquela época só mudava. Naquela época era chamado de quê? De senhores de engenho. Nas apostilas vocês não vão vir falando daquele assunto, ou seja, das expulsões holandesas, dizendo que os usineiros sentiram. Você não vai ouvir isso, mas sim os senhores engenhos. Então, ele tacou essa palavra no usineiro bem moderna. Negam-se a exportar, negam-se a exportar a, até então, principal fonte de riqueza do país. Com a crise, o governo português passa a investir em outras fontes de riqueza, ocasionando posteriormente o ciclo do ouro e do café. E o que foi de alternativa para depois da expulsão dos holandeses aqui no nosso Brasil? Foi a exploração das minas. O café é mais lá na frente. Mas também não está incorreto dizer que o café foi uma alternativa mais na frente, não. Então eu não concordo com esse gabarito, cara. Para mim, isso aqui tudo é passagem do que nós conhecemos como as expulsões holandesas. Eu não concordo com esse gabarito, não. Agora vamos para a letra B, que para mim, na minha humilde opinião, o gabarito seria a letra B. A revolta de caráter liberal e republicano tem peso histórico por ter sido a única em que, de fato, a família real portuguesa chegou a ter seu poder tomado, mesmo que por um curto período de tempo em áreas restritas. Foi em áreas restritas, sim, não foi no Brasil todo. A revolta ela teve caráter liberal? Sim, mas essa liberdade, bem aqui embaixo, eu vou colocar, não é o fim da escravidão. Fim da escravidão, vou colocar aqui, da escravidão. Não é o fim da escravidão. Então, beleza, entendidos isso, ela teve esse caráter. Não fim da escravidão. Não é o fim da escravidão. Então, está correta, cara. Isso aqui. Republicano, tem peso histórico. Ela tomou o poder da família real, efêmero, como eu disse para vocês, por 75 dias. Então, para mim, não tinha motivo dessa alternativa letra B não ser o gabarito. Entretanto, a banca deu letra A. Aí eu não sei do concurso dela se houve recurso, mas aqui foi dado recurso por mim e vocês analisem. Vocês são os julgadores. Letra C. Das 4 províncias em que houve a revolta, o Ceará foi onde ela ocorreu de maneira mais discreta. Mentiroso! Foi aonde ferronhamente foi declarado da Vila do Crato. No dia que José Martiriano liderou a tomada da Câmara da Vila do Crato, até o fim da República no Ceará foram apenas 8 dias. Além do Crato, apenas a Vila de Jardim, outro reduto da influência alencarina, local que também foi tomado. Está errado isso aí, esse ponto, que ela foi discreta. Isso está errado. Coloca o ezão aí. Letra D. O fim da revolta no Ceará se deu pela própria falta de força do movimento. A família Alencar tinha poder restrito ao Cariri e não conseguiu regimentar lideranças. Mentira. Se ela conseguiu o êxito, foi tomar o poder, é porque a família Alencar conseguiu sim ter apoio de outras alas, de outros setores, viu? Muito cuidado com isso. Então, eu fico com o gabarito em B. Se você quiser marcar A, depois contestar comigo no PV, tá valendo. A chamada Guerra dos Mascates, episódio ocorrido em Pernambuco entre 1710 e 1711, foi um conflito entre diferentes elites político-econômicas localizadas em Olinda e Recife, resultando da ascensão da elite mercantil de Recife. Sobre isso, assinale a correção. A letra A vem dizer o seguinte: em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, reafirmando o status de Recife enquanto vila, o que conferiu à elite dessa povoação os meios para consolidar seu poder político na capitania mediante cargos na Câmara Municipal da nova vila. É o meu gabarito, a letra A de aprovação. Desse jeitinho que está dizendo aqui. Os mercadores do Recife foram politicamente apoiados em sua revolta contra o poderio dos senhores de Olinda, por diversos grupos sociais livres de Recife e Olinda.
assim como um pequeno número de escravos, não. Letra C. A Guerra dos Mascates foi um conflito político entre senhores de engenhos e mercadores de grande porte em Pernambuco no início do século XVIII. Vamos lá, continuando, que se estendeu por outras províncias no atual Nordeste. Não. A Guerra dos Mascates, ela não se estendeu para província nenhuma. Ela ficou entre Recife e Olinda mesmo, e as influências foram sentidas aqui mesmo dentro do nosso estado. Bora lá para mais um item. D. Os mercadores de Recife, em sua ânsia por liberdade, proclamaram a República em... Mentira. Não proclamou República nenhuma. Não proclamou. Letra E. Em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, elevando o Recife à categoria de vila, mas dando à elite olindense a primazia sobre os cargos da nova Câmara Municipal. Cara, como é que os caras brigam e vão dar os cargos que era o principal, era o bolo do aniversário, ao inimigo? Não existe. Letra C de casa. Perdão, sexta questão. Que letra C de casa? Sexta questão. A revolta praieira, iniciada em Pernambuco e expandida para a Paraíba, possuía neste último a seguinte conotação específica. Professor, preciso saber até o que foi que aconteceu na Paraíba? Não, meu aluno, eu vou dizer agora. Se você errou, não tem problema. Se errou, se conforma. Agora só pega a informação para não errares mais. Nunca! Sexta questão diz o seguinte, a letra A. Os revoltosos conseguiram tomar o poder na capital paraibana. Mentira, de jeito nenhum. Letra B. Foi apropriada pela elite agrária, a elite agrária apoiou, de proprietários rurais da Paraíba. Então, a elite agrária de proprietários rurais da Paraíba, a revolta praieira, ela teve essa característica dentro da Paraíba, de ser apoiada por a elite agrária de proprietários rurais paraibanos. Então, o gabarito da minha questão, não tenho dúvida, letra B de bola. Tinha como principal bandeira a independência da Paraíba e de Pernambuco. Defendia a independência do Brasil a Portugal para se tornar colônia francesa. Que é isso, gente? Foi longe demais, viu? Se tornar colônia francesa, só se fosse. Se fosse somente holandês, ainda o cara tinha um risco de errar, né? Os caras arrependidos lá com a expulsão deles, só trouxe prejuízo para Pernambuco. Mais uma questão, sétima questão diz, ó. Grande defensor do abolicionismo, defensor do processo de abolição, além de constituir um ambiente jurídico para tal. Deveria constituir, inclusive, um programa de inclusão a partir das reformas sociais que permitissem a verdadeira construção da nação brasileira, fazendo referências a um pernambucano, A, B, C, D ou letra E de escola. Gabarito dessa nossa sétima questão é de aprovação, Joaquim Nabuco. Não é para errar essa questão. Aí é aquela questão que você marca até de olhos vendados. Mais uma, oitava. Outro componente envolvido na insurreição pernambucana estava ligado às disputas que havia entre vários países europeus à época. Aí ele dá uma dataçãozinha aqui. Se você olhar, de 1618 a 1648, é um tempozinho de 30 anos, né? Já dá para bisurar. Os espanhóis estavam em confronto com os holandeses pelo território dos Países Baixos. Era ainda o período em que o reino português estava subjugado ao reino espanhol. A, B, C, D, O, E. Viu lá o bisuzinho da data? 1618 a 48? 30 anos. Então, ou seja, professor, quer dizer que eu já posso ir direto. Cuidado nessas datas, assim, eu estou falando dessa daqui, tá? Dessa daqui, desse evento aqui, é Guerra dos 30 anos. Então, você vai anular a letra B, a Guerra Napoleônica C, a Batalha dos Guararapes D, a Batalha de Alcácer-Quibir, letra E, e vai ficar, de fato, com a letra A, a Guerra dos 30 anos, que é o gabarito da minha questão mesmo, viu? Foi uma coincidência? Foi não, foi só porque o professor deixou para facilitar, viu, gente? Facilitei tua vida. E o segundo tracinho é completado com a União Ibérica. Mais uma questão gabaritada, vamos para a nona. Nona questão já no quadro de vocês diz: as comunidades quilombolas também são exemplos de resistência e preservação dos costumes. Tamanha foi a organização de Palmares, localizado no então estado de Alagoas, que assustou grande parte da elite. Eita, gente, a letra é pequenininha, deu até para coçar aqui o olho agora, viu? Tão pequena que a letra fica para mim. Sobre esse tema, assinalar o que está errado. A letra A diz o seguinte da nona questão, olha só. O quilombo do Catucá surgiu como forma de resistência nas primeiras décadas do século XIX. Importante esse quilombo, viu? Juntamente com Palmares. Se não fazia parte do teu conhecimento sobre quilombolas em Pernambuco, anote que Catucá é tão importante quanto Palmares. Tá correto, letra A, viu? Letra B. A letra B diz: vale destacar que os quilombos foram inspirados na forma de preservação da cultura africana. Verídico, professor? Sim. Letra mesmo de história. Isso aí mesmo, tá corretíssimo. Vamos para a letra C. O movimento dos negros do Catucá
localizado no atual município de Abreu e Lima, diferentemente de Palmares, não chegou a ser ameaça ao poder constituído. Errado, viu? Catucá chegou juntamente com Palmares, da mesma forma de Palmares, chegou a ser uma ameaça ao poder constituído local. Ok? Gabarito dessa questão aí é a letra C de canal historiografando. Deixa eu só subir lá e terminar os comentários. D. A figura do líder do quilombo em Pernambuco teria inspirado ou teria inspiração em uma figura malévola de nome Malunguinho, usada até hoje como entidade negra. Correto? Letra E. No aspecto político, a luta de Joaquim Nabuco contribuiu no sentido de enriquecer as discussões sobre o papel das instituições, já que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do federalismo. Verdade, viu? A gente viu lá que ele tem essas características federalísticas. 10ª e última questão de hoje. Diz assim: Quilombo do Catucá surgiu como forma de resistência nas primeiras décadas do 19. O quilombo, vale destacar que foi inspirado na forma de preservação da... Aí você vai olhar, cultura portuguesa, cultura africana. Você vai encaixar aqui o que dá certo. Depois tem, inspirado na figura do líder, aí o nome do líder ou a definição da liderança. Nesse contexto, quando as terras de Olinda estavam já em crise de produção agrícola, o movimento dos negros do Catucá, localizado no atual município de... Pronto, a gente acabou de ver ali atrás que foi Abreu e Lima, né? Então já posso excluir a letra A, posso excluir a letra B, já posso excluir a letra D, a letra E. E só me restou a letra C de casa. Aí você vai voltar lendo e completando isso aí, para a gente não perder tempo aqui, ficar uma coisa enfadonha, repetitiva. Tudo bem? Entendidos? Entendidas, meus guerreiros, minhas guerreiras? Valeu, meus cangas! Aqui na tela novamente com vocês, ó. 10 questões, espero que vocês tenham gabaritado, ou se tenham errado informações que eu não tinha colocado ainda, corrige, revisa, anota. Isso é muito importante. Tamo junto, valeu!